Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro, 11 anos de idade, pode estar fazendo história nesse exato momento diante dos seus olhos, meus amigos. Ele lidera o torneio Lendas e Prodígios com a participação de vários grandes mestres. Faustino Ouro está liderando com uma pontuação de 4,5 pontos em 5 pontos de um total de 9 rodadas. A gente vai ver a sexta rodada. Faustino Ouro tem pela frente um desafio enorme. O grande mestre argentino Alan Pichot, que não é do grupo Pichote não, pessoal. Esse cara é do mundo do xadrez mesmo. O Alan Pichot se tornou grande mestre aos 17 anos de idade. Ele deve ter por volta de uns 27, ou seja, já faz uns 10 anos que esse cara é grande mestre. Ele foi campeão de um monte de categoria na Argentina. Ele chegou a ser campeão pan-americano de categoria e é um jogador muito forte. Em 2023 ele passou para a Espanha, alegando falta de subsídio, falta de incentivo da Federação Argentina. E assim como o Faustino Ouro, então, é alguém que começou brilhando na Argentina e agora está na Europa, está na Espanha. Vamos ver essas duas grandes personalidades do xadrez se enfrentando aqui. O prodígio Faustino Ouro, que acredite se quiser, ainda tem 11 anos, né? Desde a pandemia ele tem 11 anos de idade. Esse é um dos outros feitos impressionantes do Faustino Ouro, né? Ele tem 11 anos desde a pandemia, pessoal. Quem é que consegue fazer isso? Nem aquele empresário americano lá que quer virar imortal não tá conseguindo fazer o que o Faustino Ouro tá conseguindo, né? Vamos dar uma olhada então. Faustino Ouro contra Alan Pichot. Partida que começa com o peão do rei, pessoal. Aqui vai ser pesado pro garoto, tá? Vamos ver. Aqui E5 foi jogado pelo Alan Pichot, os cavalos são desenvolvidos, cavalo C3 foi jogado e temos aqui cavalinho F6, a defesa dos 4 cavalos. Faustino Ouro, será que ele vai sacrificar o cavalo no lance 4? Não, ele joga para ganhar, ele joga com bispo B5 aqui, nada contra, eu jogo às vezes o Gambito Halloween, mas isso aqui é quando você quer se divertir, sabe assim, aquela noite que você fala assim, não importa mais se eu perder, não importa mais nada, só quero me divertir, joga uma porcaria qualquer, joga o Gambito Halloween, é maravilhoso, é divertido, dá para ganhar de gente forte e principalmente partida de blitz, partida com pouco tempo no relógio, né? Mas aqui é partida pensada, valendo norma para grande mestre. O Faustino Ouro prefere seguir o desenvolvimento, joga com joga com bispo B5 e aqui temos o lance bispo B4 jogado pelo Pichot. Todo mundo coloca os reis agora em segurança, posição simétrica, e o Faustino Ouro segue com bispo por cavalo, eliminando o defensor do peão. Eba, vai ganhar um peão. Calma, não é bem assim. A partida segue com o peão toma. E aqui D3 foi jogado pelo Faustino Ouro. Rafa, dá para tomar o peão? Dá, não tem nada de errado. Você pode, é uma variante possível aqui. Você tomar o peão, torre E8, por exemplo, pode seguir, cavalo D3, bispo toma e por aí vai. E as pretas recuperam o peão, ou seja, as brancas não estão ganhando o peão. Por isso o Faustino Ouro preferiu jogar D3 e agora cria, de certa forma, uma ameaça e também possibilita o desenvolvimento do bispo. Apesar do computador dar igual a avaliação entre D3 e cavalo por E5, entre seres humanos, D3 é um lance bem melhor, que é o lance que solidifica, vai para o desenvolvimento e mantém uma ameaça. A partida segue com o lance cavalo D7, sai da frente do peão de F, protege o peão central, entope um pouco o bispo, mas é temporário. E cavalo em E2 foi jogado pelo Faust, manobrando o cavalo para outros lares. Temos torre E8 e o Faust segue agora com o lance A4, um lance interessante aqui do Faustino. Eu não sei se esse lance já foi jogado, se a gente ainda está na posição teórica, ainda está. Cavalo G3 é o mais natural, foi jogado 17 vezes nessa posição. Outro lance que foi jogado H3 5 vezes, B3 4 vezes, Rei H1 4 vezes, Bispo G5 3 vezes, ou seja, são posições raras. Agora, esse lance que o Faustino jogou A4 é novidade teórica, nunca ninguém jogou. Já tinham jogado até mesmo Cavalo E1 duas vezes, Cavalo D2 uma vez e Bispo E3 uma vez. Ninguém nunca jogou o lance A4, novidade teórica do Faustino e, pasmem, é um dos melhores lances segundo a máquina. Incrível. Temos o lance cavalo em F8, Alan Pichot com o peão protegido, manobra o cavalo também para novos lares, sai da frente do bispo e o Faustino segue com o melhor lance segundo os computadores, o lance cavalo D2. Não é fácil de encontrar esses lances A4 seguido de cavalo D2, é só porque o Stockfish está falando que é bom que eu tô acreditando, porque, sério pessoal,
não parece ser muito bacana. Mas A4 ele luta pela casa de B5, esse cavalo tá muito de acordo com esse plano, ele quer ir para casa de C4. Se jogar B5 vai enfraquecer os peões, o cavalo pode até mesmo ir para casa de A5 no futuro, vai estar pressionando o peão central. Muito legal esse plano aqui do Faustino, hein? Cavalo G6 foi jogado, o cavalo vem para casa de C4 e bispo em E6 ameaça tomar aqui, separar, deixar esses peões meio que estragados. Faustino traz a proteção com B3, ganha mais mobilidade para o bispo e dá para capturar aqui o cavalo agora com o peão de B em direção ao centro, o que deixaria as brancas com uma estrutura muito forte. Dama D7 foi a escolha de Alan Pichot, conecta as torres, desenvolve a dama e o Faustino Ouro segue com o lance rei H1, meus amigos. Esse lance está dizendo aqui que talvez ele vai querer explodir um F4, vai querer lutar na ala do rei. Alan Pichot segue com um B5, imediatamente atacando o cavalo. O cavalo volta para casa de E3. Vejam que o Faustino Ouro não arruma aqui os peões. Esse lance só ajudaria as pretas a arrumarem um pouquinho a estrutura de peões. Por isso, diretamente o lance cavalo E3 foi jogado. E aqui bispo C5, um ótimo lance, colocando aqui o bispo numa boa diagonal. Faustino Ouro segue com o lance bispo B2, coloca pressão na casa de E5, luta pela casa central, bispo por cavalo foi a decisão do Alan Pichot, vamos ver o que ele tem em mente. O Faustino Ouro recupera e aqui A6 foi jogado solidificando a estrutura de peões e o Faustino Ouro segue com o lance dama D2, conectando as torres, protegendo já esse peão e também possivelmente preparando um ataque no peão central. Alan Pichot segue com o melhor lance da posição, C5, Faustino Ouro faz o lance dama C3 e aqui C4. Que bela progressão aqui do Alan Pichot. Como a gente falou, um cara muito experiente. Ele é grande mestre já há mais de 10 anos. O cara sabe o que está fazendo. Um desafio enorme para o Faustino Ouro. Faustino segue com o peão, toma, peão de B, toma. E o Faust segue aqui com o lance D4. Avança o peão. E essa posição é bem difícil. As pretas podem, por exemplo, tomar, mas esse lance conserta um pouco a estrutura de peões do Faustino Ouro. O computador diz até que seria o melhor lance. Não é porque é o lance, o computador já está vendo uma sequência bizarra aqui. Eu vou mostrar por que esse lance não seria bom normalmente, porque você acabou de criar um centro bizarro aqui de forte para as brancas, mas nessa posição dá para deixar esse peão imóvel depois das trocas. Como é que mobiliza esse peão aqui? Via C6? Não, via bispo D5, né? E aqui então esse lance aqui seria, as pretas têm uma boa posição, porque estão atacando o peão central duas vezes, existe a possibilidade de colocar a torre na sétima, seria uma boa sequência aqui para as pretas. Por incrível que pareça, né? Então aqui poderia seguir com o cavalo G3, protegendo o peão, e não o peão por bispo, por conta de torre na sétima, as pretas têm muita atividade. Então cavalo G3, por exemplo, o bispo toma, cavalo toma, dama por C4, poderia seguir dessa maneira. E as pretas começam a ganhar, a iniciativa começa a ganhar ataque aqui, é bizarro tudo isso. Então, existia essa possibilidade. Como a gente viu, muito difícil, o Alan Pichot não encontrou, segue com esse lance torre de A em B8, que é o que manda o manual, colocar as torres nas colunas abertas, e o Faustino Ouro segue expandindo com D5, ataca o bispo que não tem tantas casas assim, na verdade ele só tem uma, bispo G4 foi jogado. E o Faustino Ouro tem o cavalo atacado, ele poderia tentar defender o cavalo, poderia jogar o cavalo aqui em G3, mas ele vai para o melhor lance da posição, o fino cavalo G1, foi... Cara, que plano é esse? Cavalo G1 foi jogado, pressão no peão central tá chegando, esse cavalo vai pular para F3, dama C8 foi jogado pelo Alan Pichot, e o Faustino Ouro segue com o lance bispo em A3, dá aqui essa atividade para o bispo, ao mesmo tempo não deixa a dama toda hora amarrada na defesa do bispo. Interessante aqui o lance e também está lutando aqui na ala da dama. C6 foi jogado, temos torre de A em B1 jogado pelo Faustino Ouro e aqui, meus amigos, vejam que a barrinha anima, né? Fala que as pretas aqui têm uma boa possibilidade. A linha é tão difícil e surreal e abstrata e não humana que tem coisas que a gente pode desconsiderar quando a gente usa engine, tá, pessoal? Isso aí o tempo trouxe pra gente, né? O tempo aqui, alguns anos de engine, trouxe esse conhecimento pra gente. A gente que tem experiência no xadrez, tem conhecimento do xadrez,
às vezes a gente não precisa confiar, né? Ou pelo menos concordar com a engine, chamar de erro. Porque para seres humanos talvez não seja um erro esse lance aqui. Porque para castigar isso tem que jogar o seguinte. Tem que jogar torre toma, que não foi jogado. Seguido de peão toma. Seguido de bispo F5, e a gente fica se perguntando por que as pretas estão melhores. Aqui, por exemplo, torre B4, mas teria bispo E4. E aí, quando cai o peão de C, e depois das trocas também cai o peão de D, o material tá todo igual, torre C5 coloca a pressão no bispo, mas a torre aqui faria proteção. Cavalo vem para o jogo, temos trocas, e aqui cavalo H4, queira ou não, as pretas têm um pouco mais de espaço, estão atacando o peão, estão ameaçando aqui checkmate, teria que jogar um rei G1, a torre chegando, aqui cheque também, não tomar o peão, porque vai cair o peão de qualquer maneira depois dessa sequência com cavalo em F5 e F6 para não levar sequência de checkmate. E depois de toda essa linha, o material continua igual, mas os computadores dão que as pretas têm mais espaço, têm mais domínio e tem 1.6 aqui de vantagem, né? Então por isso que torre de A em B1 foi um erro. Te pergunto, faz sentido a gente chamar esse lance de erro? Não. Entre máquinas, sim. Entre seres humanos, não. Existe aqui uma luta pela coluna aberta. Bispo D7 foi jogado agora pelo Alan Pichot. E seguimos com o lance torre toma, dama toma e dama por peão. O Faustino Ouro tem um peão a mais aqui, mas calma, todo cuidado é pouco. Peão toma foi jogado, peão toma e agora torre C8 ataca a dama, ataca na coluna C. Dama por A6, captura mais um peão, cai o peão de C2 com um ataque bastante perigoso e o Faustino segue com torre C1, propondo trocas. Temos o lance torre A2, talvez o melhor nessa posição. O Alan Pichot aqui talvez esteja se sentindo ambicioso, porque talvez o melhor fosse trocar e jogar um profilático aqui, jogar um H6zinho para não levar mais mate na fileira do fundo. É um pouco incômodo jogar contra as brancas, no caso das brancas terem aqui um peão a mais, e há um peão aqui na coluna A. No entanto, não existe uma maneira muito fácil, por exemplo, aqui as pretas têm contra-jogo, né? Esse peão ainda está longe de ser promovido. Por exemplo, aqui, sei lá, dama aqui em A8 com cheque, nesse lance não seria tão ruim assim. E A6, por exemplo, dama C2 ataca o bispo. E aqui tudo pode acontecer, né? É uma posição difícil. Dama B7 ataca, prepara para trazer outra dama. Bispo F5 faz a proteção. E por aí vai. O ponto todo é que se as brancas quiserem acelerar nesse negócio de trazer a dama, as pretas vão para um ataque que é indefensável com o lance bispo E4. Então dá para as pretas jogarem esse lance de jogar um H6, mas vamos concordar que é desconfortável deixar as brancas com esse peão. Por isso o Alan Pichot segue com o lance torre A2. Eu não sei nem se esse lance é ambicioso ou ele mais estava realmente com receio, né, do peão do Faustino Ouro. E esse lance acaba sendo um erro, mas para castigar não é fácil. Para castigar tem que encontrar um lance brilhante aqui. Será que o Faustino vai encontrar? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance do Faustino Ouro, vale a pena, meus amigos. E esse lance vai ser castigado porque o Faustino Ouro agora faz o lance torre B1, meus amigos, atacando a dama, mas a pergunta que eu te faço é, mas quem tá defendendo a torre? O ponto todo é, ninguém tá defendendo a torre, mas essa torre não pode ser capturada por conta de sequência de mate. Dama em A8, cheque. Notem que não adianta cobrir de cavalo, a dama vai capturar o cavalo com checkmate, não se esqueçam desse bispo. E aqui teria que começar a voltar tudo quanto é peça aqui, né? Realmente o mate chega e chega com velocidade, vai passando aspirador, vai coletando peça, jogando mais, vai picotando madeira até encostar aqui no beijo fatal. Olha isso, que isso, cara, um checkmate poético aqui. Torre B1 foi jogado pelo Faustino Ouro. Temos o lance dama em E8, a dama se mantém no controle da fileira do fundo, mantém o bispo atacado. Faustino Ouro segue com o lance dama D6, faz a proteção do bispo, tá ameaçando aqui uma sequência incômoda.
E aqui torre C2 foi jogado, o Alan Pichot traz mais defesa para casa de C8. Faustino Ouro quer jogar esse lance aqui, mas a torre vai voltar, por isso Faustino vai pro lance bispo C5. Coloca telhado para cima dessa torre, continua existindo essa ameaça, por isso H5 foi jogado, o Alan Pichot vai tentando buscar refúgio pro seu rei. Torre B8 chega com velocidade, a dama fala, não posso me mexer, bispo, vem você. Joga o bispo na frente da torre, a partida segue com o lance dama C7, o bispo tá suando frio, e aqui o bispo olha pra dama e fala, e agora o que eu faço? E a dama fala, não sei, vai embora dali, deixa o bispo sozinho, dama por A4 foi jogado, ou era isso ou perder a dama tentou se salvar aqui, de repente ela consegue um contra-ataque, Faustino Ouro vai fazendo história, meus amigos, dama por C8, esse lance vem com cheque, rei H7, e o Faust vai para esse super lance, dama F5, um lance que ataca a torre, crava o cavalo, ataca o peão, ameaça checkmate, com o dedo na cara, meus amigos. Dama F5 foi jogado pelo Faustino Ouro, o Alan Pichot vai resistindo, faz o melhor lance, dama H6, mas o Faustino finaliza com um lance brilhante nessa posição. Ele vai com o lance bispo em E7, esse bispo aqui, diferente do outro, não pode nunca ser capturado. Lance brilhante do Faustino Ouro. E nessa posição o Alan Pichot, meus amigos, completamente nocauteado, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. Faustino Ouro vence até mesmo Alan Pichot, que é um super jogador das Américas e agora na Europa. E que finalização bonita do Faustino Ouro, porque esse lance ameaça cheque seguido de mate. O cavalo não pode tomar, porque senão mate. O checkmate imediatamente, não tem o que fazer para salvar essa posição. Pra vocês terem ideia, o melhor lance aqui seria talvez um F6, né? Vamos colocar aqui uma possível continuação. F6 aqui para não ser atacado na casa de G5, mas aqui tem bispo por F6, meus amigos. E depois de dama por F6, existe a ameaça de mate, o cavalo tá cravado, não dá para escapar. Se jogar rei H7, torre B7 com cheque, o rei vai tentando escapar, mas a dama vai jogar o rei para longe. O rei não pode sobreviver a um peão, cavalo, outro peão, dama e torre, não pode sobreviver. Rei F5 aqui, torre F7, rei E4. Pô, poderia seguir assim, ia ser interessante, né? Aqui toma, mas tá caindo muito material. Esse rei tá levando mate aqui, dama G5 com cheque. Rafa, eles viram essa sequência de mate? Ninguém viu, nem eu, nem o computador tá vendo ainda mate. Agora viu o mate em 18 aqui, mas a questão é que não precisa ver o mate para ver que a posição é completamente destruída, né? Posição estragada, né? Não precisa jogar tudo aqui, você vai realmente encaixotando aqui, vai tomando todas as peças. Se quiser já toma aqui, se quiser o do computador ainda é cruel aqui, deixa... dá mais um cheque, torre B7, nem pega a torre, uma continuação completamente mentirosa, não prestem muito atenção nisso, já tinha várias outras maneiras de ganhar, mas aqui tem mate em 2 aqui com dama em A7, seguido de dama por A4, né? Completamente mentirosa essa continuação, mas bispo E7 é o suficiente, F6 de fato não é uma possibilidade, o ataque é infinito, o Alan Pichot sabe disso. E por isso, vitória do Faustino Ouro, que fez uma bela precisão nessa partida. Vamos dar uma olhada na precisão do Faustino, 94,5, pessoal. Contra 87,3, com direito a lance brilhante do Faustino Ouro, que foi esse lance torre B1. Faustino Ouro, com isso, é líder isolado do torneio. Vocês têm noção, um menino de 11 anos, fazendo história. Ele é simplesmente o líder isolado acima do grande, do experiente grande mestre Júlio Granda, que tem mais de 2.620 de rating, pessoal. É um nível muito forte de grande mestre. O Faustino Ouro está na frente dele. Na frente do Alan Pichot, do Pepe Cuenca, é inimaginável isso, é inimaginável. O Faustino Ouro liderando, isolado aqui o torneio, 5,5 pontos. Ele precisa fazer mais meio ponto em 3 rodadas para fazer a sua norma para grande mestre. Ele não vai se tornar grande mestre, mas ele vai fazer uma das 3 normas necessárias para se tornar grande mestre, ou seja, ele já vai estar 33% no caminho para isso, né? Agora, a gente já sabe que o nível dele é de grande mestre e mais, é de grande mestre para lá de 2.600 já, né? Inacreditável. Claro que precisa consistência e tudo isso, mas está dando sinais de que sim, de que ele já está num nível de grande mestre forte. Caraca, sensacional. Na próxima rodada a gente vai ter quem que o Faustino Ouro ainda não jogou? Não jogou contra o Júlio Granda, vai ser sensacional, provavelmente vai ser a penúltima ou a última rodada.
O Faust ainda não jogou contra o Pedro Martínez, que também vai ficar nas 2 últimas rodadas. A próxima rodada vai ser contra o grande mestre Omar Almeida, que está na 9ª colocação. É um grande mestre, é um jogador forte, mas não faz um bom torneio. Por isso, o Faustino Ouro pode fazer a sua norma já na próxima rodada. Se ele empatar contra o Omar Almeida, ele faz a norma para grande mestre. Agora, se ele não estiver preocupado com norma, se ele só quiser mesmo ir bem nesse torneio, ganhar o torneio, ganhar a experiência, ele esquece esse negócio de norma, vai pra cima do Omar, ganha, vai pra cima do quem que é o outro aqui? É o Pedro? Esqueci, é o Pedro. Vai pra cima do Pedro, pá, vence, ele tá com 2,5, o Faustino tá indo melhor que ele, dá pra ganhar. O Pedro tem um rating menor do que o Faustino, dá pra ganhar desses dois. Júlio Granda vai ser puxado. Se ele ganhar do Júlio Granda também, ganhar as 3, ele vai fazer 2.900 de performance, 3.000 de performance, vai entrar pra história já com 11 anos. É bizarro. A gente segue acompanhando o torneio Lendas e Prodígios. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!